Aleluia, que bênção. Deus é maravilhoso. Queria convidar você a, nesse momento, fechar os teus olhos mais uma vez, curvar a sua cabeça, se você puder, para a gente fazer uma oração. Querido Espírito Santo, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, neste lugar. Realmente nós estamos na casa do oleiro, Senhor. Quantas vidas, quantas pessoas que têm sido transformadas. Aqui apenas foram 2 testemunhos de tudo aquilo que o Senhor fez, Pai, e vai continuar fazendo. Obrigado, Deus, por essa noite maravilhosa, Senhor, por nos trazer aqui. Eu não tenho dúvida, Senhor, que a Tua presença está aqui hoje para falar aos nossos corações. Eu quero Te pedir, querido Espírito Santo, fala com a gente. Fala, Senhor, ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz, Pai. Fala não o que nós queremos ouvir, fala o que nós precisamos ouvir, Pai. No nome poderoso de Jesus, usa a minha vida aqui, Senhor, como um instrumento, Senhor. Pai, eu subo nesse altar, Senhor, sabendo que não é o homem que usa Deus, é Deus que usa o homem. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de Te adorar, Senhor, de sentir a Tua presença, de poder dizer que Tu és o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador. Fala com a gente porque nós somos o Teu povo, os Teus filhos, Senhor. O nosso coração já está aberto e disponível para Ti, Senhor. Levante a sua mão direita para o alto, diga glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir a Jesus bem forte, bem bonito. Glória a Deus. Que coisa linda, né, irmãos? Que Deus está fazendo no nosso meio, né? Boa noite a todos. Queridos, já vamos entrar na palavra, por favor. Eu não vou perder muito tempo, não. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 de Reis, capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 de Reis, capítulo 1. Já vamos entrar na palavra. Que o Senhor Deus abençoe a sua palavra, nos abençoe através da sua palavra. E que Ele nos revele a sua palavra, nos revele coisas por detrás da letra nessa noite. Pela manhã nós estivemos ouvindo uma palavra poderosa aqui da parte de Deus, através da vida do pastor Andrigo. Domingo passado o pastor Tiago esteve aqui ministrando, trazendo uma palavra que marcou também os nossos corações. E nessa noite nós também temos uma palavra de Deus para a igreja. Você que está em casa nos assistindo, abra também o seu coração, porque Deus vai falar com você. Eu coloquei um tema nessa mensagem, se é que a gente pode colocar um tema nessa mensagem. Eu coloquei o tema Abizag, a igreja que Jesus procura. Abizag, a igreja que Jesus procura. Nós vamos ler aqui o livro de Reis, a partir do capítulo 1, versículo 1 em diante, por favor. Vocês encontraram, irmãos? Diz assim: Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no com vestes, porém não se aquecia. Então disseram-lhes os seus servos, lhes disseram, né? Busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei nosso senhor se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abizag, a sunamita, e a trouxeram ao rei. E era uma moça sobremaneira formosa, e tinha ela cuidado com o rei, e o servia, porém o rei não a conheceu, ou seja, não dormiu com ela. Versículo 5: Então Adonias, o filho de Hagite, se levantou dizendo: Eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Versículo 6: E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência. E
Hagite o tivera depois de Absalão. Querido, só para a gente se situar um pouco aqui nessa história, o livro de Reis, esse livro ele faz parte de uma coleção de livros que a gente chama de livros históricos da Bíblia, do Velho Testamento, que conta a história do povo de Deus, que conta a história do povo de Israel, e conta também a história em que muitos reis reinaram. E nós temos aqui a história do rei Davi, já na sua velhice. Ele já está velho, já está quase partindo. A história vai nos dizer que ele tem cerca de entre 65 e 70 anos, mais ou menos. Ele já está partindo. E a Bíblia diz que esse homem, na sua velhice, estava passando por uma situação difícil. A configuração desse cenário aqui, ele está velho, e há um momento em que ele sente muito frio, ele não consegue se aquecer. Mas além disso, ele tem um filho que se levanta contra ele, que quer tomar o reino à força, que quer se apoderar do reino dele, que não quer esperar ele morrer, que acha que ele tem direito de assumir aquele reino. Adonias, o terceiro filho de Davi, ele queria tomar o reino à força. Então ele estava vivendo um momento muito difícil, Davi. Mas os seus servos, e glória a Deus, porque sempre nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus vai levantar servos e vai colocar do nosso lado para nos ajudar. Eu posso ouvir um glória a Deus? No momento em que esse rei estava fragilizado, no momento que esse rei estava passando por uma crise, por uma situação difícil, ele tinha servos servindo a ele. Olha o que ele estava enfrentando. O seu filho em rebeldia, e a Bíblia diz que ele tinha uma frieza, um frio, que nada aquecia ele. Querido, eu quero dizer para você que existe friezas na nossa vida que nós precisamos identificar e elas não podem continuar. Muitas pessoas estão vivendo um período que, mesmo sendo de Deus, vivendo com Deus, ao lado de Deus, elas estão frias para as coisas de Deus. Elas estão vivendo uma hipotermia espiritual, uma frieza espiritual. E olha que interessante, queridos, que a Bíblia diz, as Sagradas Escrituras diz, que ele era coberto por suas vestes. Há traduções que diz que cobriam ele com cobertores. Eu imagino que as roupas do rei, os cobertores do rei eram os melhores, porque ele era rico, ele era poderoso, ele era o rei de Israel. Ele tinha as melhores vestimentas, ele se vestia do bom e do melhor. A primeira lição que eu tiro aqui desse texto é que chegará momentos na nossa vida em que aquilo que nós fazemos não será suficiente para nos aquecer. Chegará momentos na nossa vida que só nos vestir do bom e do melhor não vai bastar. Chegará momentos na nossa vida que nós podemos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para tentar tirar aquela frieza que está na nossa vida. Mas nós precisamos admitir que nós precisamos, mais do que investirmos com as nossas próprias possibilidades em nós mesmos, é admitir que nós precisamos da ajuda de alguém. Querido, se você tem se sentido fraco, desanimado, triste, com vontade de desistir de tudo, é hora de você admitir: eu preciso de ajuda. Eu preciso vir para a igreja, para a casa de Deus, participar da casa do oleiro, participar do GC, participar dos grupos. Eu preciso de ajuda. Eu preciso tirar essa frieza que está dentro de mim. E não tem nada a ver com o tempo de igreja. Porque tem pessoas que estão há anos na igreja, mas elas estão frias, apagadas. A gente não consegue nem ficar do lado delas, porque a gente começa a ficar com frio. É uma geladeira. E o cristão cheio do Espírito Santo não é uma geladeira, não é um freezer, ele é uma tocha. Dá uma olhadinha para essa pessoa do seu lado aí, dá uma identificada se você está do lado de uma geladeira ou de uma tocha. Se ele não der um glória, é porque ele ainda é geladeira.
Davi estava velho, já não tinha mais vigor. Ele já não era mais aquele homem que cortou a cabeça do gigante. Escute. Ele já não era mais aquele homem que Deus usou ele para vencer um leão e um urso. Ele já não era mais aquele homem onde as mulheres diziam: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Ele já não tinha mais aquele vigor, ele estava velho, com frio. Mas as cobertas do reino, por melhores que fossem, não era suficiente para o aquecer. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que está na hora de nós como igreja, como servos de Deus, sermos aquecidos por quem realmente pode nos aquecer, que é o Espírito Santo. O texto vai dizer que por mais que cobriam ele não se aquecia. Então o texto nos ensina que vai chegar momentos assim na nossa vida, que nós precisaremos ser aquecidos. As roupas cobertas de luxo não aqueciam mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essas roupas, essas cobertas que não aqueciam ele, representam aquelas pessoas que estão isoladas, querendo buscar Deus sozinhas, dando o seu jeito para se aquecer. Não, eu não preciso congregar, eu me aqueço sozinho. Eu não preciso fazer parte da igreja, eu me aqueço sozinho, eu dou o meu jeito. Elas vão sendo independentes e espirituais. Eu busco a Deus em casa, eu busco a Deus na internet. Tudo isso são cobertores que vai chegar uma hora, não vai mais te aquecer. O texto diz que por mais que ele era coberto com roupas, com cobertores, ele não se aquecia mais. Não havia mais nada que eles fizessem que pudesse aquecer o rei Davi. Queridos, quando é que nós vamos admitir que sozinhos nós não vamos conseguir vencer e nos aquecer? Que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, que nós precisamos caminhar como igreja, que nós precisamos de pessoas do nosso lado, que nós precisamos congregar, que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos do calor humano. Congregar em casa não vai te aquecer. Congregar pelas redes sociais não vai te aquecer. Fazer as coisas do seu jeito para se aquecer não vai te aquecer. Foi então, o texto diz, versículo 2 diz: então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, nosso senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e cuide dele, e durma no seu seio, para que o rei nosso senhor se aqueça. Queridos, quando eu estava lendo esse texto hoje à tarde, o Senhor estava me mostrando algumas coisas, eu anotei, olha só que coisa interessante. Foram à procura de uma mulher no reino de Davi. Entre as que estavam no seu harém, havia lá uma moça virgem, que era compatível com aquilo que eles estavam procurando, para aquecer o rei. Eles não acharam entre as muitas esposas de Davi e concubinas de Davi, mas acharam essa moça chamada Abisag, uma moça pura, virgem. E aqui eu quero agora usar da tipologia bíblica, do simbolismo bíblico, para dizer que essa moça, ela representa a igreja que Jesus está procurando. Ela é o tipo de igreja que Jesus procura. Uma igreja disposta a cuidar do rei, a servir ao rei, a agradar ao rei. O texto nos diz que encontraram essa moça, trouxeram ela para o rei. Ela representa a igreja. Por quê? Porque ela foi trazida
para dormir com o rei. Mas a Bíblia diz, o texto vai dizer que o rei nunca encostou nela. Nunca houve coabitação, porque o propósito ali era outro. Era aquecer o rei. Tinha um propósito divino. De cuidar do rei, de servir ao rei, de agradar ao rei. É isso que o Senhor tem chamado a igreja, para servir ao rei, para cuidar do reino. Nós podemos fazer algumas comparações entre essa moça e a igreja. Abisag foi chamada para servir ao rei, e ela aceitou. A igreja foi chamada para servir a Cristo. Davi representa Cristo aqui. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Se puder projetar aqui para nós. Olha o que diz: cada um administre aos outros, falando o que nós fazemos para servir aos outros, o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Fala do cuidado que nós temos que ter em sermos úteis uns para os outros. A igreja foi chamada para a gente servir uns aos outros. Abisag, ela era uma virgem e pura. A igreja foi chamada para viver em pureza e em santidade. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Vamos ler. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Olha como é que o apóstolo Paulo chama a igreja. Todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nós. A igreja também foi chamada para ser santa. Abisag foi envolvida numa disputa pelo trono. Lembra que eu falei para você de Adonias? Quando ela estava lá servindo ao rei, ela estava no meio de uma batalha de reinos, aonde Adonias queria tomar o rei de qualquer maneira do seu pai. Ela estava no meio dessa situação. Ele estava enfrentando o próprio pai. Ele estava lutando contra o próprio pai. O texto vai dizer aqui, versículo 5, de 1 Reis capítulo 1. Então Adonias, filho de Ragite, se levantou, dizendo: eu reinarei. Olha o que ele queria. Ele queria tomar o trono à força. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Ele maquiou, ele criou um cenário de que 50 homens na frente dele tivessem ovacionando ele, exaltando ele como novo rei de Israel. Ele criou um teatro para enganar o povo de Deus. Tudo isso acontecendo enquanto Davi está ali nessa situação, fraco, sem vigor. Esse homem representa Satanás. Adonias representa o diabo, cujo objetivo dele é o trono. E Abisag estava nesse cenário de luta, de batalha. A Bíblia diz em Efésios 6,12 que a igreja também enfrenta um cenário de guerra, de batalha, de luta. Querido, nós temos que estar preparados. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades, contra todas as forças ruins do inferno. O mundo espiritual é real, irmãos. O diabo não está brincando de ser diabo. Ele quer destruir a nossa casa, a nossa família, a nossa vida com Deus. Há uma batalha a ser vencida, enfrentada, e o Senhor chama a igreja para enfrentar. Nós temos uma luta, mas não é contra pessoas, é contra os próprios demônios, espíritos malignos, que estão destruindo casamentos, famílias. Diga: Deus me livre.
Assim como Abisag, ela viveu isso lá, participando, junto com Davi, todo esse momento difícil. A igreja aqui na terra está passando também por uma grande luta, onde o inimigo quer fazer de tudo para assumir uma posição de destaque. Só que ele já foi vencido. Quando eu vejo Adonias querendo assumir o trono, eu lembro de Satanás. Lá em Ezequiel a Bíblia diz que ele diz: subirei até as estrelas e vou constituir o meu trono ali. Ele desejou o lugar de Deus, e ele foi expulso por causa da rebeldia dele. Foi expulso do céu. Está se repetindo o mesmo cenário. Então nós temos muitas simbologias para mostrar que Abisag representa a igreja aqui, que foi trazida até o quarto de Davi para o aquecer, porque ele estava com frio. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Essa frieza espiritual que você sente, que você diz: eu não tenho vontade de ir na igreja, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ir no GC, eu não tenho vontade de nada. Você não vai vencer ela se afastando da igreja, se afastando do GC, se afastando das pessoas. Você só vai vencer ela se você deixar o corpo, a igreja, se aproximar de você. Davi estava sentindo uma frieza que nada aquecia ele. Os servos disseram: traga uma mulher virgem, uma moça virgem para o aquecer. Sabe o que eu aprendo aqui? Para ele ser aquecido, ele precisava de um outro corpo perto dele. E a conotação aqui não é sexual, ela é espiritual. Sabe o que eu aprendo aqui? Que você só vai vencer esse desânimo, essa frieza espiritual na sua vida, se aproximando do corpo, deixando o corpo se aproximar de você. Você está se sentindo fraco, desanimado, tem um vazio dentro de você? Agora é a hora de você ir para o GC. Agora é a hora de você voltar para a igreja. Agora é a hora de você deixar o corpo, a igreja, aquecer você. Vamos ler aqui, versículo 2 do capítulo 1 de 1 Reis. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma no seu seio, para que o rei nosso senhor se aqueça. Tem muita coisa que nós aprendemos com essa mulher. Foram buscar ela para ter contato com o corpo do rei, pele com pele, corpo com corpo, para aquecer o rei. É isso que a gente precisa entender. A igreja é um corpo, e nós temos que estar juntos, unidos, um aquecendo o outro. Quantas vezes tu chegou no GC e tu disse: vai ser o último GC que eu vou? E ali tinha alguém que deu um testemunho que você disse: esse testemunho foi para mim, eu vou ficar firme. Aquele corpo testemunhou e aqueceu você, aqueceu o teu coração. Nós precisamos entender o poder do corpo, o poder da igreja. Quando nós nos aquecemos uns aos outros. Às vezes você pode pensar assim: eu não sei por que falam tanto de grupo de crescimento nessa igreja, tanto GC, 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 GC. Toda vez eu vejo o pastor Tiago falando de GC, de GC, de GC. Por quê, querido? Porque o Espírito Santo quer aquecer você. Você perto do corpo, você vai ser aquecido de novo. Você perto do corpo, você não vai passar frio. Não vai ter frieza espiritual. Tem gente que está fazendo o contrário. A gente conversa com pessoas que dizem: eu não tenho vontade de ir na igreja, pastor. O dia que melhorar eu vou. O dia que eu melhorar eu vou para o GC. Você nunca vai melhorar. Porque era para você estar se aproximando daqueles corpos que te aquecem. Daquelas pessoas que vão te dar uma palavra, que vão te levantar, que vão orar com você. É corpo com corpo, diga comigo: corpo com corpo. É o corpo unido junto, um aquecendo o outro, um junto com o outro, um aquecendo o outro em oração, dando uma palavra, orando. Que nem aconteceu na casa do oleiro.
O fogo pegou. As mulheres saíram daqui pegando fogo, aquecidas, uma orando pelas outras. E vai acontecer com os homens a mesma coisa. Quando chamaram Abisag, Davi estava velho, sem vigor, e não tinha nada para oferecer para ela. Pensa comigo, irmãos, o que passava na cabeça dessa moça. Ela disse: poxa vida, o que sobrou para mim? O que sobrou para mim foi o rei, um quarto e uma cama. É tudo que sobrou para mim. Porque todo o vigor do rei já tinha passado. Tudo que ela poderia conquistar sendo esposa do rei, do lado do trono do rei, toda a credibilidade que o rei tinha e que ela podia desfrutar, ela não ia desfrutar. Chegaram para ela e disseram: olha, você vai ser aquela que vai cuidar do rei. Não vai dormir com ele, não vai ter relações com ele, você não vai ter filhos com ele. A tua função é servir ao rei. Você quer? Ela disse: eu quero. Você topa fazer esse sacrifício? Eu topo. Você entende a responsabilidade que é? Entendo. Durante muito tempo, a Bíblia não diz quanto tempo, mas imagino que deve ter levado dias, meses, não sei. Aquela mulher dentro de um quarto, cuidando e aquecendo ao rei. Por quê? Porque Abisag representa a igreja que se preocupa em agradar o rei. Aí eu fico pensando, cadê as outras esposas do rei? Cadê Betseba? Cadê ela? Betseba só entrava na presença do rei para pedir, irmãos. Toda vez que ela queria alguma coisa, ela entrava no quarto do rei para pedir. Betseba representa aquela igreja que só busca o Senhor por interesse. O texto vai dizer, o texto vai nos dizer mais adiante, você pode ler depois em casa, que Betseba entra na presença do rei, e Abisag está lá aquecendo ele, e ela diz: ei, você vai demorar muito, rei, para constituir Salomão no trono, bota ele lá, porque Adonias, teu filho, está lá, fazendo uma caravana no teu reino, dizendo que ele é rei, que ele foi escolhido como rei. Ela foi lá para dar ordens para Davi, ela foi lá para pedir a Davi. Nenhuma das esposas de Davi foi aquecer ele, mas eles acharam uma mulher chamada Abisag, cujo propósito e objetivo era um só: servir ao rei. Aleluia. Quem está aí? Onde estavam as esposas do rei? Elas representam aqueles que entram na presença dele para pedir. Mas Abisag não, ela entrou na presença do rei para servir. Imagine o sacrifício que ela teve que fazer. Imagine o sacrifício que ela fez. A partir de hoje, a minha missão é ficar dentro desse quarto, com o rei, uma cama e um quarto, para servir somente a ele. Eu pergunto, nós como igreja estamos dispostos a entrar na presença do Senhor só para pedir ou para agradá-lo? Nós somos aqueles que procuram o Senhor só para pedir algo? Nós somos a Betseba? Ou nós somos a Abisag, que está na presença dele apenas para o servir? Não que ele não vá nos dar, não que ele não vá nos abençoar, mas o Senhor procura uma igreja que esteja disposta a servi-lo, a amá-lo, a agradá-lo, que pague um preço para isso. Alguém está disposto? Quem somos nós nessa história? Somos Betseba ou Abisag? Abisag estava ali por aquilo que o rei era. Abisag representa a igreja que vem por aquilo que Cristo é, não por aquilo que ele pode dar. Já Betseba só entrava na presença do rei por aquilo que ele podia fazer.
Diga: Deus me livre. A história vai dizer que foi assim que o rei se aqueceu. Mas a história também nos diz que Davi constituiu então Salomão, seu filho, como rei. E Davi morreu. E agora essa mulher ficou: eu cumpri a minha missão, cumpri a minha parte agora. A Bíblia vai dizer que Adonias perdeu o trono porque o seu irmão assumiu e disse: olha, vou te matar. A Bíblia diz que Adonias foi e tocou no altar e disse: me poupa, não me mata. Então ele teve misericórdia. Salomão não matou ele. A história vai nos contar isso. Salomão advertiu ele: ó, eu não quero saber mais que você tente tomar o meu reino. Eu vou te poupar. Você tem que ser meu aliado. Se eu souber que você fez alguma investida para querer tocar no trono, você está frito. Ele disse: beleza. Mas o Adonias era endemoniado, gente. Era o próprio capeta, tá? Ele já quis o trono, não conseguiu o trono. A Bíblia vai dizer no capítulo 2, a partir do versículo 13, que ele teve uma ideia. Sabe qual é a ideia? A Bíblia diz que ele falou com Batseba e disse: olha, quero te pedir uma coisa. Não me negues. Não me rejeite esse pedido. Ela disse: o que você quer? Eu quero que você vá até a presença do rei Salomão. Que agora era Salomão que estava no trono. E eu quero que ele permita que eu case com Abisag. Eu quero que ele deixe eu casar com ela. Porque naquela época, a cultura dizia que se um dos filhos do rei casasse com uma mulher que foi esposa do rei, ele teria direito de reivindicar o trono. Ele não era bobo, ele era interesseiro. E a Batseba topou, foi até o seu filho. A Bíblia vai dizer no capítulo 2, vamos ver aqui, ó. Leia comigo. A partir do versículo de número 16. 2:16 de 1 Reis. Assim que agora uma só petição te faço e não me rejeites. E ela lhe disse: fala. E ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não vai te rejeitar. Que ele me dê por mulher Abisag, a sunamita. Olha só. E disse Batseba: bem, eu falarei ao rei por ti. Assim veio Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias, falar com ele por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-lhe e se inclinou a ela e diante dela. Então se assentou no seu trono e pôs uma cadeira para sua mãe ao lado do rei. E ela se assentou à sua mão direita. Imagina a cena, irmãos. Ela está indo até o rei Salomão com o objetivo de pedir que o rei aceite que essa mulher que cuidou do rei Davi, Abisag, que representa a igreja na nossa história, seja entregue a Adonias, o rebelde, o que fez a rebelião, o que se levantou contra o próprio pai, o que quis o trono à força. Porque tem gente, irmãos, que não é enviado por Deus, é Ele que se envia. Existe dois tipos de pessoa: o que é enviado e o que se envia. Existe o que é chamado e o me chamei. Tem ou não tem? Eu me chamei. Que não espera Deus dirigir a sua vida, ele quer precipitar as coisas. Nós temos que escolher quem nós queremos seguir, ou a Davi ou Adonias nessa vida. Tá cheio de Adonias por aí, se precipitando, fazendo coisa que Deus não pediu. Não, eu tenho que reinar, eu tenho que fazer do meu jeito, eu tenho que fazer da minha, porque eu também tenho chamado, eu vou fazer da minha forma. Aí é um Adonias, vai fazendo as coisas do seu jeito. Mas nós preferimos ficar com Davi. Amém ou não amém? Quem quiser seguir Adonias, que siga. Diga: Deus me livre.
Nós temos que, e eu louvo a Deus, eu abro um parênteses aqui para louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, que o coração deles é um coração de Davi, não de Adonias. A gente olha para os nossos pastores, e quando eu digo pastores, eu digo os líderes dessa casa, os pastores dessa casa, a gente vê que eles foram chamados por Deus. No começo do ano nós vimos aqui a história linda da igreja. 30 anos de chamado por Deus, de respaldo de Deus. Glória a Deus porque nós seguimos o coração de Davi. Tem alguém comigo aí? Mas sempre tem aqueles que seguem os Adonias. Ele conseguiu reunir 50, diga Deus me livre. Que estavam lá querendo, e outra, o texto vai dizer que ele enganou até profeta e até sacerdote. E agora ele vem, engana Betseba, e ela vai lá diante do rei. Imagina a cena, o rei vê a mãe dele vindo, e ele se senta no trono, põe um banquinho para ela, uma cadeira, né? E diz, senta aqui, o que você quer, o que você precisa? Eu quero te pedir uma coisa, e eu não quero que você me negue. Ele disse, não, eu vou fazer o que você quiser, pode pedir, minha mãe. Está no texto, olha aqui, vamos ler. Versículo de número 20. Então disse ela, só uma pequena petição te faço, não me rejeites. Sabe aquela mãe que diz assim, não me diz não. E o rei lhe disse, pede minha mãe, porque não te farei virar o rosto, eu não vou tu ficar desgostosa comigo, eu vou ceder o que você está pedindo. E ela disse, dá a Abisag, a sunamita Adonias teu irmão, por mulher. Aí, meu irmão, o rei tomou uma posição. Então respondeu o rei Salomão e disse a sua mãe, e por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede para ele também o reino, mãe. Ele ficou bravo. Eu não vou continuar daqui para diante, eu vou resumir. Ele estava sentado, ele achou que a mãe dele ia trazer um papo legal, e aí ela vem e diz assim, dá para Adonias, a Abisag, a sunamita. Meu irmão, o rei tomou uma postura e disse, o que, mãe? Negativo. Dá para ele o trono também, é isso que ele quer. Aí ele diz, vive o Senhor, que hoje mesmo vão mandar tirar a vida do meu irmão Adonias. Ele entendeu que aquele propósito era um propósito maligno, que ele queria tocar numa das coisas mais importantes naquele reino, que era aquela mulher chamada Abisag, a mulher que cuidou do pai dele, que foi uma mulher pura, que foi uma mulher que serviu ao rei. E agora, na tipologia bíblica, Salomão representa Cristo. Lembra que eu falei para você que Adonias queria o trono, sim ou não? Lá em Ezequiel diz que ele diz, eu vou colocar o meu trono acima das estrelas. Ele queria o trono, e o trono ele perdeu. Agora veja bem, agora ele não quer mais o trono, sabe o que ele quer tocar? Na igreja. Ele quer tocar na igreja, ele quer tocar na gente. Diga, Deus me livre. Na hora que ele quis tocar na igreja, Salomão se levantou e disse, na igreja não. Não, na Abisag não, pode mandar matar ele, porque ele não vai tocar na igreja do Senhor. Ele não vai tocar em Abisag. O Senhor disse, eu edificarei a minha igreja, eu vou cuidar da minha igreja, eu vou abençoar a minha igreja. Esse edificar envolve tudo isso. Eu vou abençoar, eu vou respaldar, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou prosperar, eu vou usar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero dizer para você nessa noite que a igreja é cuidada, guardada, protegida, defendida pelo sangue poderoso de Jesus. Abisag representa o tipo de igreja que Jesus procura.
Uma igreja pura, que se santifica e que serve sem interesse. Que entra na presença dele para o servir e não para só pedir. Vamos ficar de pé? Sabe, queridos, nada é mais importante do que estar na presença do Rei. A presença do Rei é a coisa mais importante que você pode ter na sua vida. Essa pequena palavra vai nos ensinar isso. Que nós precisamos valorizar a presença do Rei na nossa vida. E se você quer hoje ter esse momento para dizer para o Senhor: Senhor, a tua presença é tudo o que eu quero. Eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui no altar, te posicionar, buscar o Senhor na sua vida nessa noite. Enquanto eles vão adorando aqui, você vai saindo do seu lugar e vai vindo. Vai se jogando aqui, vai buscando a Deus, como sempre tem sido aqui, essa atmosfera de adoração, de encontro, de busca a Deus. Às vezes é preciso um posicionamento da gente, dizer: Senhor, eu quero a tua presença mais do que tudo. Eu quero ser essa mulher Abisag, eu quero ser essa igreja. A igreja que o Senhor precisa nessa terra. Aleluia. Aleluia. Eu só quero tua presença. Sim. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero. Fala para o Senhor. Esse é o tipo de igreja que Ele procura, que valoriza a sua presença. Para quê? Pra te dizer que a tua graça já me basta. Quem sabe você precisa de um concerto com a presença de Deus, fazer uma aliança com a presença de Deus, valorizar a presença de Jesus na sua vida. Quem sabe você se sente frio, fria. Se aproxime da presença do Rei nessa noite. Se aproxime da presença do Rei nessa noite. E você vai se aquecer com a presença dEle. Vem Espírito Santo nessa noite sobre o meu irmão, a minha irmã. Adore, adore a Ele. Levante as suas mãos, você que está aí nas cadeiras. Adore ao Senhor nessa noite. Não fique indiferente à presença do Senhor neste lugar. Segure na mão dessa pessoa do seu lado. Aqueça ele com a presença de Deus. Nós somos o corpo, corpo com corpo. Nós somos um corpo, um aquecendo o outro da presença de Deus. Pegue na mão do seu irmão. Levante a mão dele para o alto. Isso, ore por ele. Ore por ele. Quem sabe essa pessoa do seu lado está fraca, está fria, desanimada. Ore, aqueça ele. Aqueça ela nessa noite. Aquece com o Espírito Santo. Vem Espírito Santo incendiar os nossos corações. Vem incendiar a nossa vida. Queremos o calor do Espírito. Queremos o calor do Espírito sobre a tua igreja. Ore, ore, ore pelo teu irmão, pela casa dele, pela família dele, pela vida espiritual dele. Levanta a sua voz, meu irmão. Ore ao Senhor. Jesus vai tocando nesse meu irmão, vai tocando nessa minha irmã, na sua família, na sua vida espiritual. Não adianta mais você se aquecer sozinha. Você tem que se aquecer, é no meio do povo de Deus, é no meio da igreja, é no meio do corpo. É corpo com corpo, é um auxiliando o outro, é um ajudando o outro. Adore, adore, adore. Esse louvor é uma oração. Continue adorando.
Continue adorando. Deixa o Espírito Santo encher a sua vida. Não há demônio que possa resistir na sua vida. Nós quebramos o poder das trevas nessa noite. Nós quebramos o poder do inferno. Nós quebramos a síndrome de Adonias da sua vida. Nós quebramos todo projeto maligno contra a sua casa, a sua família, contra os seus negócios, contra a sua vida financeira, contra a sua saúde. Todo espírito de doença, enfermidade, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Eu não quero mais sair da presença de Deus. Seja a igreja que se sacrifica por Ele, que paga o preço. Eu estou disposto, Senhor, diga para Ele, a pagar o preço para servir na Tua presença. Toca, Senhor, com Teu poder, com Teu Espírito. Oh, que bênção. Oh, que bênção. Receba do Espírito Santo na sua vida. Receba da graça de Deus sobre a sua vida. Há uma igreja aqui em Blumenau, Pai, que é como Abisag, que entra na Tua presença porque Te ama, porque Te valoriza, porque Te adora. A Tua igreja está aqui nessa noite Te adorando, Pai. Arabassui calabashiri alabassúria. Vem, presença de Deus. Aquece, aquece a Tua igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que bênção. Que bênção. Pode ir voltando para o seu lugar. Limpe as suas lágrimas. Você fez um concerto com Deus. Você se voltou para Ele nessa noite. Isso é lindo. Há uma igreja que Te ama aqui. Aleluia. Há uma igreja que Te ama, Jesus. Quantos amam a Jesus de todo o coração? Aleluia. Há uma igreja que Te busca, Senhor, não por aquilo que o Senhor pode oferecer, mas por aquilo que o Senhor é. Aleluia, somos nós. Olhe para essa pessoa linda do seu lado. Aí está a igreja. Aí está alguém que pode te aquecer. Olhe para essa pessoa e diga: pode contar comigo, meu irmão. Fala para ele aí. Tenha coragem de dizer: conta comigo para te aquecer quando você sentir frio, desanimar. Conta comigo. Aleluia. Eu ainda quero fazer mais um apelo. Escute. Olhe para cá. Nós queremos dar oportunidade para você que quer entregar sua vida a Jesus. Você nunca fez isso, e você sente lá no fundo do seu coração que você precisa dessa decisão. Pastor, eu estou aqui, eu preciso tomar essa decisão. Eu quero caminhar com Jesus. Eu quero me arrepender dos meus pecados, porque é necessário arrependimento, irmãos. Conversão sem arrependimento não é conversão. É preciso que a gente admita que a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. Pastor, eu quero hoje me arrepender, eu quero entregar a vida para Cristo. Eu prometo para você, a Bíblia promete que a sua vida nunca mais será a mesma. Eu fiz isso, meu irmão. Olha quantas pessoas fizeram isso e a vida delas mudou. A tua vida nunca mais será a mesma se você tomar a decisão de entregar a tua vida para Jesus. Se você quer tomar essa decisão nessa noite, eu queria que você orasse junto comigo e com a igreja. Feche os seus olhos e diga assim: Senhor, nesta noite eu reconheço todos os meus pecados que feriram a Tua santidade, que ofenderam a Tua palavra, e eu Te recebo nessa noite como meu único, suficiente Senhor. Diga: Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, e a partir de hoje eu quero andar contigo, caminhar contigo. Eu quero ser todo teu, em nome de Jesus, amém. Alguém fez essa oração pela primeira vez?
Eu nunca tinha feito essa oração, pastor, de me arrepender, de entregar a minha vida, de querer caminhar com Jesus. Levante a sua mão. Levante a sua mão que nós queremos abençoar a sua vida. Tem alguém? Me ajude a enxergar. Tem uma pessoa. Levante, fica com a sua mão levantada. Mais alguém? Obrigado, Jesus. Mais alguém? Mais alguém está com a mão erguida? Eu não estou vendo. Eu vou pedir para você sair do seu lugar, vir aqui. Nossos pastores estão aqui na frente para te dar um abraço, para te receber. Vem aqui em nome de Jesus. Seja recebido. Receba o calor do corpo de Cristo te abraçando. Tem mais alguém do seu lado aí que levantou a mão? Traz essa pessoa aqui. Olha só, tem mais uma pessoa vindo. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Olha só, tem mais ali, ó. Que bênção. Obrigado, Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém que precisou fazer um concerto com Deus hoje, voltar para os caminhos do Senhor? Cadê você que hoje disse, pastor, eu quero voltar para os caminhos do Senhor? Eu andei afastado, eu andei longe, decepcionado, triste, mas hoje eu decidi voltar para os caminhos do Senhor. Levanta a sua mão. Olha aqui, nós temos uma irmã. Eu queria que você viesse aqui também, minha irmã, receber um abraço do pastor. Eu fiz um concerto hoje com Deus, pastor. Tem mais alguém? Eu sinto que tem pessoas que hoje decidiram voltar para os caminhos do Senhor, que estavam longe, afastados. A tua vida é preciosa para Deus. Você é importante para Jesus. Ele morreu por você, Ele deu o sangue dele por você. Você vale o sangue de Jesus. Mais alguém que hoje decidiu fazer um concerto com Jesus? Por favor, levante sua mão. Olha só, mais uma irmã ali. Obrigado, Jesus. Um retorno é tão importante quanto uma adesão a Cristo. O Senhor ama a tua vida, querida. Para nunca mais voltar agora, o Senhor te abraça. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por esse retorno. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Eles são teus. Eles são teus. Que obra, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Você hoje recebe uma família, uma igreja, um corpo quente para aquecer você. Quem está quente aí? Queimando. Olha para trás lá e veja a família, a igreja quente, pegando fogo, que Jesus está dando para você. Tem uma igreja aqui para te ajudar a ser quente. Uma família. Eu vou pedir para vocês seguirem aqui o pastor Andrigo. Esse pastor que está levantando a mão aqui, que ele tem um presente para você. Aleluia. Vocês conseguem cantar um pedacinho de um louvor? Somos corpos e assim bem ajustado. Olha só. Olhando para o irmão do lado, vamos lá. Tem que ser olhando no grão do olho. Pode ligar a luz aqui para nós, por favor. Isso. Olhando para o lado, isso. Diga para ele. O que? Mais uma vez. É isso que nós somos. Agora diga para ele. Eu preciso de ti. Querer. Olha aí. Precioso. Aponta para ele e diga. Querer. Vamos lá. Preciso de ti. Precioso. Querer. Vamos aplaudir a Jesus.